Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No nosso programa de hoje, vamos mais uma vez refletir sobre as origens do universo, depois de reflexões sobre como se formou o macrocosmo e o microcosmo. Vimos que é impossível, em termos científicos, que o universo tenha surgido por acaso, mas que houve uma criação inteligente para sua formação. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior, vimos o que a Bíblia diz sobre a origem do universo, bem como algumas informações da verdadeira ciência sobre a origem de todas as coisas. Na imensidão do cosmos, vimos que tanto o macrocosmos como o microcosmos não podem ter surgido do acaso ou por acaso, pois no universo, bem como no microcosmo, a ciência comprova que existe uma tremenda ordem e complexidade que exigem que sua origem tenha sido planejada, organizada e criada por uma mente superinteligente e dotada de grande poder e energia criadora. No programa de hoje, vamos falar sobre a falsa teoria da evolução. Quando uma teoria é imposta sem que haja comprovação científica verdadeira ou evidência empírica, ela ultrapassa o âmbito da verdadeira ciência e torna-se um artigo de fé. A falsa teoria da evolução do naturalista inglês Charles Darwin alcançou esse status de doutrina que exige muita fé. Nesse ponto, ela equivale aos pressupostos doutrinários de qualquer seita fundamentalista. Não se trata de preconceito contra a teoria em si. O problema é que, à luz da ciência verdadeira, notadamente da estatística avançada, baseada nos cálculos de probabilidades, ou seja, de ciência exata, a teoria da evolução não se sustenta em suas premissas ou sobre suas pretensas bases científicas. Evolucionistas famosos como Carl Sagan, famoso astrônomo que se notabilizou na TV norte-americana com o seriado Cosmos, concluíram que seria totalmente impossível a vida e muito mais o homem ter surgido por acaso. No entanto, eles não se encurvavam ante essa realidade nua e crua que elimina todos os postulados da evolução materialista. Preferem acobertar-se sob o manto do orgulho dos cientistas, mantendo-se sob o pedestal da arrogância acadêmica, a concordar com os argumentos da própria ciência que põe por terra todo o arcabouço dito científico da teoria de Darwin. Quando confrontados em debates sérios sobre o porquê de continuarem malhando no ferro frio da evolução, eles dizem que, para um cientista, veja bem, não fica bem acreditar na Bíblia ou ensinamentos religiosos. E como não há outra explicação além da teoria da evolução para a origem da matéria, da vida e dos seres vivos,
a não ser a explicação bíblica ou do criacionismo, eles preferem manter-se apegados ao evolucionismo ateu. Tal argumento não oferece segurança a nenhum estudioso. Na análise a seguir, procuramos demonstrar à luz da palavra de Deus e da verdadeira ciência que a teoria da evolução não passa de um engodo usado pelo diabo para embotar a mente de milhões de pessoas que, acreditando numa doutrina não comprovada, afastam-se da luz emanada da palavra de Deus, que afirma com firmeza que, entre aspas, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Ainda diz a Bíblia, tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida, a todos e os exércitos dos céus te adoram. Neemias 9:6. Meditemos sobre o que diz a falsa ciência para confrontarmos com a própria ciência. Primeiro, a origem da vida. O que é que diz a falsa ciência? Tudo começou ao acaso, aleatoriamente. A ciência materialista, após afirmar que a matéria teve origem por acaso, depois da grande explosão, Big Bang, ensina que a vida teve origem também ao acaso. Os evolucionistas acreditam com muita fé, com toda fé, semelhante a um fervoroso fiel de uma religião fundamentalista, que a vida surgiu da matéria inanimada e por acaso. No século passado, o professor russo Oparin publicou um trabalho dito científico denominado A Origem da Vida, em que usou a metáfora da sopa química ou sopa primordial para explicar a origem da vida orgânica. Segundo ele, vejam bem, os compostos químicos simples, orgânicos, se juntaram aleatoriamente, muito lindo isso, não é? E constituíram compostos complexos. É a fé científica. Vejamos o que diz um estudo sobre o tema, entre aspas. Eles imaginam que no decorrer de junções químicas aleatórias, moléculas simples se combinaram, transformando-se em compostos orgânicos complexos, os quais eventualmente se integraram e se transformaram em organismos autorreprodutivos. Este cenário vem sendo apresentado como indiscutível verdade sobre a origem da vida em toda a aula de ciência ao redor do mundo. Em escolas primárias, secundárias, faculdades, universidades, o rádio, a televisão e as publicações de divulgação científica na internet e outras reforçam essas mensagens, fecha aspas. Meus queridos, não há nada científico que comprove que houve essa sopa química, em que os elementos simples como hidrocarbonos e outros se combinassem aleatoriamente e formassem elementos compostos que dariam lugar ao aparecimento da vida orgânica. É pura fantasia científica. Experiências em laboratório tentaram reproduzir o cenário inicial da vida a partir da matéria inanimada e não tiveram sucesso. Mais uma vez, a Bíblia tem a resposta. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não há nada mais lógico do que aceitar o fato de que os elementos químicos compostos, que têm um arranjo extraordinário em organização celular, tenham sido fruto da ação de um projetista inteligente. Deus, o autor da vida. No próximo programa, se Deus quiser, continuaremos a refletir sobre essa fábula científica que é a falsa teoria da evolução. Convide seu filho, que estuda em escolas públicas ou privadas, a assistir nosso programa, que vai ficar gravado, não é? E ter argumento para confrontar as falácias do materialismo. Eu indago, você tem certeza de sua situação espiritual? A maioria das pessoas não dá a mínima importância a essa pergunta. Desse tipo, não é? Mas todas, sem exceção, um dia irão para a eternidade, terão sua situação definida
E eles vão constatar isso a partir da resposta, ou dessa resposta a essa pergunta. Você tem certeza de sua salvação? Se não tem, aceite a Cristo como seu Salvador. Se não aceitar, estará para sempre destinado à eternidade, longe de Deus, em sofrimento eterno, que a Bíblia diz isso. A escolha é sua e as consequências também. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Visão panorâmica.
Olá, a paz do Senhor! Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Retiros da mocidade foram realizados pela UMADEP. Cultos liberados pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa das nossas orações. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Retiros da mocidade foram realizados pela UMADEP. No final da semana passada, a União de Mocidade da Assembleia de Deus, em Parnamirim, liderada pelo diácono Alisson Duarte, realizou uma programação interessante para todos os jovens e adolescentes nas congregações dos 15 setores da ADEPAR e no Templo Sede, de caráter espiritual, na modalidade online, tendo em vista não haver condições de realizar retiro presencial, com a parte espiritual, social e lazer. Utilizando plataformas da internet, grupos de jovens do Templo Sede e em congregações mostraram seus talentos quando realizaram uma série de atividades muito interessantes, unicamente online, mas que os integraram em momentos muito agradáveis e edificantes. No Templo Sede, a mocidade realizou, no último sábado da Semana Santa, uma gincana com desafios sobre conhecimentos bíblicos. Além de testes de conhecimentos bíblicos, houveram tarefas que envolveram assuntos de família e vida devocional. Na parte da noite, a juventude do Templo Sede, utilizando plataformas da internet, fizeram o encerramento da gincana com participação do pastor Elinaldo Renovato de Lima, que na sua oportunidade incentivou a juventude a servir ao Senhor e agradeceu a liderança da UMADEP, na pessoa de Alisson Duarte, e no Templo Sede, na pessoa do presbítero Rodolfo Fernandes, pela organização e realização do Retiro Espiritual da Juventude. Cultos liberados pelo Supremo Tribunal Federal. No último sábado, dia 3 de abril, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, atendendo o pedido da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE, concedeu liminar liberando os cultos em todas as igrejas no Brasil. Em sua decisão, ele se baseou no artigo 5º da Constituição Federal, que prevê que a liberdade de culto é inviolável e o Estado não pode interferir nos locais de culto e suas liturgias. O Supremo Tribunal Federal deu autoridade aos estados e municípios para adotarem medidas contra a pandemia, ignorando a autoridade máxima do país, que é o presidente da República. Há estados que decretaram um verdadeiro estado de sítio, determinando toque de recolher como medida para enfrentar o vírus. Segundo o ministro Cássio Nunes, tais proibições ferem a cláusula pétrea da Constituição, a liberdade de cultos e suas liturgias. A decisão do ministro não foi irresponsável. Pelo contrário, além de respeitar o direito à crença, à religião e aos cultos, ele fez constar, em seu parecer, que as reuniões religiosas não poderiam ultrapassar a 25% da capacidade dos templos e os fiéis deveriam obedecer ao protocolo de segurança sanitária estabelecido pela área da saúde, como afastamento social de pelo menos 1,5 metro, uso de máscaras e álcool gel obrigatórios. Não demorou e partidos esquerdistas entraram com contestação no STF para derrubar a decisão que beneficia as igrejas em todo o país. A mídia materialista atacou a decisão do ministro, classificando-a como a pior decisão face à pandemia. No STF, outros ministros também se apressaram a dar declarações condenando a medida concedida pelo ministro Nunes Marques. Reação por parte de ministros do STF
bem como da mídia e de partidos esquerdistas, soa como pura hipocrisia e perseguição religiosa por razões que já são bem claras. Primeiro, porque academias de educação física, supermercados, transportes superlotados, como ônibus, metrôs e outros, continuam liberados para abrir com 50% de sua capacidade de lotação. Em segundo lugar, porque o chamado lockdown ou fechamento de estabelecimentos comerciais, escolares e religiosos não contribuem para diminuir a incidência do vírus. Pelo contrário, as pessoas impedidas de irem para seus locais de trabalho ou de reuniões ficam aglomeradas em casa e ficam mais vulneráveis à pandemia. Grande parte da população reside em casas pequenas, com menos de 6 metros quadrados, o que favorece o aumento da virose. O Brasil precisa de nossas orações. A decisão do STF sobre a liminar concedida pelo ministro Nunes Marques ficou para ser apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira. Até o fechamento deste programa, ainda não tínhamos o resultado da reunião que tratou desse assunto. A maioria das opiniões era de que, infelizmente, a decisão do ministro, beneficiando as igrejas, seria derrubada pelo STF por ser de maioria contrária à fé cristã. Precisamos orar mais ainda pelo Brasil. As portas do inferno a que se referiu nosso Senhor Jesus Cristo não poderão derrotar a igreja, mas de todas as formas procurarão causar transtornos e dificultar a sua missão. Infelizmente, no Brasil, tem se formado uma coalizão de forças contrárias ao cristianismo, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, de políticos, governantes e da mídia. Mas está escrito que tais pessoas já estão condenadas pelo Supremo Tribunal do Universo. Deus tenha misericórdia do Brasil. Este foi o seu Visão Panorâmica. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez louvo a Deus por vocês nos prestigiarem assistindo o nosso programa. E queremos orar por vocês. Querido Deus, nosso Pai, nesse momento apresentando tantos irmãos e amigos evangélicos ou não, que assistem esse programa há tantos anos, agora através da web. Abençoa a vida de cada um, o seu lar, seu casamento, sua família, guardando de todo o mal, guardando dessa pandemia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.